Pai, muito obrigado, Senhor, porque realmente nessa manhã nós somos pessoas privilegiadas de poder chegar na casa do Senhor, na casa de oração, para juntos, Pai, render louvores a Ti e gratidão. E também, Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. A Tua palavra, Pai, é a verdade. Então, nessa manhã, Pai, fala-nos as Tuas verdades, que ela venha ao encontro das nossas necessidades, que o Teu Santo Espírito, Pai, que é o autor dessa palavra, venha ser o nosso professor nessa manhã. Nos ajuda, Pai, porque dependemos, sim, totalmente do Senhor, diante de tão grandes maravilhas e verdades, Pai, eternas. Então ajuda cada professor nessa manhã, nessa escola bíblica dominical. E cada um que chegou aqui, Pai, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, receba, sim, Pai, do Senhor, o alimento espiritual para as suas vidas. E o desafio também, Pai, de continuarmos exercitando a fé. E se porventura há entre nós alguém que ainda não tem, Pai, a salvação, a justificação, o Senhor, que é o autor, faça segundo te apraz. Usa essa escola dominical para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, agradecidos já. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, esse capítulo 5, ele é muito especial. Trata mesmo da justificação pela fé. E nós temos aprendido, que Deus é um Deus justo e nós somos injustos diante dele. Mas ele justifica injustos, ímpios, e isso ele faz pela fé. E somente pela fé em Cristo Jesus. É uma obra de Deus. Deus exerceu a justiça no seu Filho, enviando ele a este mundo, e ele veio mesmo a revelar a justiça de Deus, através da obra que ele realizou ali na cruz do Calvário. O justo morrendo por nós os injustos, pagando o preço do pecado, não é? O escrito de dívida que era para com o homem pecador. Então Jesus, sendo justo, ele mesmo tomou o meu lugar, do injusto, do ímpio, e sobre ele Deus colocou toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. E ali na cruz do Calvário, ele mesmo voluntariamente, vicariamente, tomou mesmo o nosso lugar e pagou o preço do pecado, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e o pecado é a transgressão da lei de Deus, e o homem transgrediu a lei de Deus, desobedeceu, por isso lhe foi mesmo imputado a morte. Mas Jesus Cristo pagou o preço ali na cruz do Calvário, e não só pagou o preço, mas a prova que Deus aceitou esse sacrifício de justiça foi mesmo a sua ressurreição. Por isso que diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, e ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Deus, sendo um Deus justo, ele se torna o justo, e ao mesmo tempo o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E Deus só justifica ímpios, pecadores, porque nós sabemos que nesse mundo só nasce pessoas injustas, pessoas caídas, realmente desgraçadas pelo pecado. Mas Ele nos dá a justificação. E essa justificação nós aprendemos que não é por merecimento nenhum nosso, não é por obras, não é mesmo por guardar a lei, nada disso, nada que nós
fazemos diante de Deus para nos justificar, Deus aceita, porque seria mesmo algo que estaria diminuindo, né, a obra de Cristo. Então, não é por obras, como nós vimos no capítulo 4, para que ninguém se glorie, porque senão eu teria como dizer, eu fiz isso, né, eu fiz aquilo, eu mereço a justificação, mas nós não merecemos não, irmãos, mas Deus sim, Ele fez possível porque Ele aceitou a única obra pelo pagamento do pecado, que é a morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então o Evangelho, ele revela a justiça de Deus para todos nós, né? Então, dessa forma, o homem crê naquele que justifica ímpios, pecadores, e a sua fé é lhe imputada como justiça diante de Deus. É isso que a Bíblia mostra e é realmente a verdade. Então chega no capítulo 5, Paulo diz, olha, justificados, pois, mediante a fé, temos. Então nós estamos vendo agora, né, os privilégios, realmente os benefícios, a alegria do justificado por Deus. Somos, né, pessoas que têm privilégios, benefícios, abençoados, e por isso eu digo nesses estudos, é uma manhã de alegria, irmãos, né? Você que está aqui, que é justificado diante de Deus. Então Paulo diz aqui, nós temos, né, e estamos mostrando esses privilégios. Primeira coisa que Paulo diz aqui, o que nós temos é paz com Deus, né? A paz, essa paz de comunhão, antes inimigos de Deus, separados de Deus, havia uma barreira, né, uma parede de concreto. Essa igreja aqui, nós fizemos um anel de concreto para a umidade não penetrar, né, as intempéries. Então, é uma coisa que é impossível de penetrar. E assim, o pecado criava uma parede, uma barreira, uma separação entre o homem e Deus. E nós éramos, por natureza, a Bíblia diz, inimigos de Deus, filhos da desobediência, da ira. Não havia comunhão nenhuma, e nada que eu podia fazer, homem, alguém possa fazer para quebrar essa barreira, né? Mas ela foi mesmo quebrada, destruída pela obra de Jesus Cristo. Ele veio e ele cancelou, né? Ele quebrou essa parede da separação. Por isso agora nós temos paz com Deus, comunhão com Deus, harmonia, não mais inimigos de Deus. Isso é motivo de alegria, não é, irmãos? É privilégio, é mesmo bênção. Mas nós vimos não só que nós temos paz com Deus, mas no verso 2 diz que, olha, por intermédio de quem também, tudo é por meio de Jesus Cristo, por intermédio dele, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça que estamos firmes. Não só a paz com Deus, mas agora diz que nós temos esse acesso, né? É uma passagem, é mesmo acesso à multiforme graça de Deus, as bênçãos de Deus, os privilégios, a graça de Deus, essa graça que se manifestou, salvadora a todos os homens. Não só a graça da salvação, da justificação, mas a graça da manutenção, né? É a graça de Deus que diz aqui, que nos mantém firmes nela, na qual estamos firmes, ou seja, a permanência. E, irmãos, isso é maravilhoso, né? A graça que vai nos levar até ao próximo passo que Paulo diz aqui, olha, não só a comunhão com Deus, a paz, a graça
da salvação, mas da manutenção, e ele continua. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Há outro benefício, a esperança da glorificação, a certeza, não é nada de uma expectativa falsa, mas é algo concreto, certos que nós vamos estar sendo glorificados e experimentar mesmo dessa glória de Deus. É o futuro que te espera. É o futuro mesmo que nos espera. E eu mostrei que é um novo corpo, né, que nós vamos receber. Um corpo glorioso, um corpo sem pecado. O irmão Sabá hoje na ceia mostrou, né, esse corpo pecaminoso, de iniquidade, será transformado. E nós receberemos assim um corpo glorioso, à semelhança do corpo de Cristo. Ou seja, que maravilha, né? Livres da presença do pecado nas nossas vidas. E uma nova habitação celestial. Estaremos livres, né, desse mundo de tristeza, desse mundo de dor, de iniquidade, um mundo de injustiça. E assim, irmãos, os benefícios, né, do justificado por Deus. Mas semana passada, Paulo continua, não fica por aí não, né? Então ele chega no verso 4, ele diz, olha, e não somente isto, né, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. E aí nós paramos porque é uma pregação estranha, né, hoje em dia. Paulo está dizendo aqui que você e eu devemos nos alegrar, nos regozijar, nos gloriar até nas tribulações, não é? E interessante que ele diz nas próprias, ou seja, são tribulações individuais, pessoais, não é uma coisa que é do outro, não, né? A gente está vendo nas outras pessoas, mas é nas próprias, são nas nossas tribulações. E aí, eu mostrei para os irmãos que essa palavra tribulação no original é muito mais ampla, né? Ela mesmo mostra que são sofrimentos, tribulações são sofrimentos, são mesmo angústias da alma, perseguições, aflições, problemas, pressões que nós enfrentamos. Ou seja, e essa coisa, né, não é de se admirar e nem de escapar, porque você e eu vamos passar nessas coisas todas. Então, não é esse discurso escapista que nós mostramos na semana passada, um evangelho que promete libertação, liberdade de problemas, né? De angústias, de sofrimentos, de perseguições. Não existe esse evangelho, pare de sofrer. Venha para Jesus, problemas vão ser resolvidos, você vai ter só maravilhas, né, coisas boas na sua vida. Não existe isso não, muito pelo contrário, né? E eu mostrei semana passada que o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo disse, Ele sofreu, né? Tudo isso que nós estamos assim mencionando. Jesus sofreu perseguições, angústias, tribulações, né, sofrimentos, problemas, pressões em todo o seu ministério, e ele sendo Deus. Mas ele disse, né, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mostrei vários versículos, eu não assim vou ficar repetitivo, né? Mas o que eu quero mostrar e dizer para os irmãos é que as tribulações fazem parte da nossa vida, né? E mostramos não só as tribulações
mas também mostramos que as provações, elas também vêm e vão vir, né? E Deus prova. Verifica aqui no Salmo de número 11, Salmo de número 11, e o verso 4, Salmo 11, 4 diz assim, olha, o Senhor está no seu santo templo, Deus está no terceiro céu, né? No seu trono, no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos, eles estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Não é? Virão as provações sobre o justo e também sobre o ímpio. Mas há uma diferença, não é? Diz aqui, olha, mas ao que ama a violência, a sua alma, ele abomina. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Então virá as tribulações, as provações a todos os homens, né? E aos ímpios também. Mas ao justo, é isso que nós vamos ver, né? As tribulações, as provações de Deus, ela tem propósito nas nossas vidas. Então, eu quero dizer que vai vir, irmãos, não é fora dessas coisas não, né? Então vai vir as provações, e Deus prova tanto o justo como prova o ímpio. Também vimos na vida de Jó, né? Um homem que buscava Deus, um homem que tinha temor de Deus. Deus testemunhava do céu que diz: havia um homem na face da terra chamado Jó, um homem íntegro, um homem mesmo justo, que buscava a Deus. Mas passou, né, por tribulações grandiosas, por uma provação que veio de Deus. Nós sabemos a história de Jó, né, para provar mesmo que Jó, diante do diabo, né, Jó mesmo continuaria louvando a Deus, continuaria glorificando a Deus, apesar das provações, das tribulações e das angústias, e saiu-se vencedor, né? E então, tribulações, irmãos, provações, elas virão, mas tem um propósito. E faltou semana passada falar das correções. Deus corrige os seus filhos, né? E por meio mesmo de tribulações, de angústias e até de perseguições. Então a Bíblia mostra que todas essas coisas têm um propósito. Então Deus, quando ele diz aqui, volte lá para Romanos no capítulo 5, que ele diz assim, olha, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, nas provações e nas correções. E aqui vem o que vai fazer a diferença, né? Sabendo. Então você e eu devemos saber que as tribulações, as provações e até as correções de Deus, ela produz, ela tem mesmo, assim, é um motivo. E tratando de correção, irmãos, o Senhor Deus, ele corrige a quem ele ama, não é? Ele trata com os seus filhos. E a correção, ou seja, a disciplina de Deus, ela é dura, não é? Ela mesmo causa dor, causa tristeza, causa sofrimento.
Mas isso é porque o seu filho precisa mesmo de ser corrigido. Se você ver aqui em Hebreus, no capítulo 12, Hebreus capítulo 12, e no versículo 11, o escritor diz assim, olha, toda disciplina, aqui é a mesma palavra de correção, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, a tribulação, ela traz tristeza, né? Traz dor, traz sofrimento. Não é uma coisa aleatória, não, mas tem propósito. E ele diz aqui, olha, ao depois, entretanto, produz, né? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, por que acontece isso, irmãos? Porque nós precisamos, sim, ser corrigidos pelo nosso Pai, ser disciplinados por Deus. E Ele faz isso a quem Ele ama. Então, é como nós vamos encarar essas coisas na nossa vida e como nós vamos reagir. Então, o crente verdadeiro, o justificado, quando vir, né, tribulações, provações e as correções, nós temos que reagir não como o mundo reage, porque muitas vezes o mundo reage, ele reage murmurando de Deus, não é? Questionando Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Né? Por que eu estou merecendo esse tipo de coisa? Blasfemando de Deus. Mas o salvo por Jesus Cristo, não. É para nós não ficarmos confusos, agitados, até mesmo desesperados, despreparados, quando vier esse tipo de coisa na nossa vida. Então, a correção faz parte do treinamento de Deus na vida do justificado. E aqui, né, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, no verso 5, ele diz assim, olha, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, é Deus falando, não desprezes a correção que vem do Senhor. É para não desprezar, irmãos, né? Não desesperar, não desmaiar. Então, verifica quando Deus está nos corrigindo, está me corrigindo, Ele tem propósito nisso. Aqui vem do Senhor, né? Nem desmais, está vendo? Quando por Ele és reprovado. Deus reprova muitas vezes e diversas vezes e várias vezes, né? O nosso comportamento, como eu estou andando diante dele, andando diante da sua palavra. Então ele faz isso. Olha, porque o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então a prova que eu e você estamos na correção de Deus, estamos sendo disciplinados por Deus, é porque primeiramente tu és filho de Deus. Ele te ama, né? Ele quer o seu bem. Então, ele vai corrigir, ele vai mesmo açoitar. E não é bom, irmãos. Lá embaixo nós lemos, né? A correção ninguém gosta. Irmãos, meu pai, ele não era muito de bater assim, né? Mas eu fugia dele. Quando ele pegava assim, era pela orelha, ele só fazia assim, levanta que eu ia. Não sei se o Jefferson lembra. Mas a minha mãe, ela me corrigia bastante, né? Era um moleque danado mesmo. E não era bom, não. Mas eu sabia que era porque ela me amava. Eles tinham interesse
em mim, na minha vida, né? No meu procedimento. E aqui Deus é a mesma coisa, por isso que o escritor ilustra até como um pai natural. Irmãos, o pai que não está de olho no seu filho, corrigindo o seu filho, disciplinando, né? Vendo o que ele está fazendo, não ama não, porque se amasse, estava cuidando da forma correta. Ou está negligenciando um atributo que Deus deu a nós, né? Criar os nossos filhos, corrigir, estar perto. E eu vou falar que eu fui filho e hoje eu sou pai, né? Mas eu dizia, mas mamãe é muito chata, vive no meu pé, né? Vive não sei o quê, vive, faz isso, faz aquilo, está errado e tal, meu irmão. Eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Nunca fiquei frustrado, né? Nunca fiquei decepcionado, traumatizado, né? Nunca. De coração, louvo a Deus pelo meu pai e pela minha mãe que fizeram isso, porque prova, né, que me amavam. Um pai vê o filho com uma atitude errada, fazendo alguma coisa errada e não quer ter trabalho. Sabe, irmãos, dá trabalho criar um filho. É 24 horas, mas muitos delegam aquilo que é responsabilidade do pai até para a avó, né, para um tio, para a escola, para a igreja. Você está totalmente enganado. Não faça isso, né? Se ama o teu filho, corrige, açoita. Hoje em dia, açoitar vai ser preso, porque é a lei. Mas a Bíblia manda, irmãos. Eu fiz alguns anos passados, mostrei, não é? A disciplina, o açoite, não é agressão, não, né? Mas você tem que exercer a autoridade. E a vara é um santo remédio, né? Uma varinha. E a Bíblia diz, não só a instrução da correção no falar, né, no orientar, mas a vara serve, diz que a vara livra teu filho do inferno. Livra a alma do teu filho do inferno. Mas hoje exige uma nova nomenclatura, uma nova literatura, uma nova coisa de como criar os filhos, né? Como eu sou da década de 40 e para trás, né? Ainda estou na velha base. Mas eu ouço muito assim, eu vou criar meu filho diferente como eu fui criado, né? A minha criação vai ser melhor do que a do meu pai. Aí os filhos estão dando nos pais, né? Não respeitam os pais. No meu tempo era diferente, né? Mas, então aqui Deus diz que Ele corrige a quem Ele ama. Ele açoita a todo filho a quem recebe. E veja, e é para a disciplina que perseverais, perseverando na correção. E Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? É a palavra de Deus, irmãos. Se eu não estou fazendo isso, né? Diz aqui a Bíblia, olha, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se não está sob a disciplina de Deus, sob a correção, não é filho não, né? É bastardo, diz aqui. Além disso, veja, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Veja aí a mão que vai e que vem, a correção e o respeito, andam juntos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige, nos disciplina com um propósito,
é para mesmo o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus é santo, né, irmãos? Então diz, toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, realmente, né? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz. Irmãos, é essa palavra que eu quero frisar hoje nessa manhã, né? A tribulação, a provação, a correção tem um propósito na vida do Filho de Deus. Ela produz, né? Ela produz aqui frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitado. Ou seja, tem que passar, né? É um exercício, é um processo que cada um de nós vamos ter que enfrentar. Então, é o processo das tribulações, das provações e das correções. Então, é isso que Paulo está dizendo. Volte aqui Romanos capítulo 5. Então, ele diz, né? A tribulação, ela produz. Sabemos que ela produz. Então, nós vamos passar. Então, ela produz o quê? Diz aqui a palavra perseverança. Irmãos, essa palavra perseverança também é traduzida como paciência. Não é? É a capacidade de ir em frente, suportando pacientemente o que for preciso. Eu coloquei assim, exercitar a perseverança, a paciência, é confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, é confiar nas promessas de Deus, não é de continuar e não desistir. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37:5. Entrega a tua vida ao Senhor, né? Confia nele. E o mais ele fará. Esse o mais ele fará é espera. Ter a capacidade mesmo de esperar no meio de todas as provações, no meio de todas as tribulações, no meio das correções. Irmãos, o que não falta na Bíblia são exemplos de homens que o escritor aos Hebreus diz, olha, serviram de testemunhos da sua fé, da sua perseverança. E é fácil listar aqui, né? Abraão, Isaac, Jacó, José. José no Egito, né? Quanto tempo ele esperou. Era amado pela família, pelo pai, mas foi traído pelos irmãos, vendido pelos seus próprios irmãos, colocado lá num poço, vendido como escravo para o Egito, ficou mesmo sendo servo lá do Potifar. Depois, né, foi para a prisão, esquecido lá na prisão. Mas, irmãos, Deus o levou ao palácio, né? Então, desde a sua saída lá da Canaã até ser o primeiro-ministro do Egito, quanto tempo foi isso aí, né? Quantos anos? Lembrar de Davi. Davi foi ungido rei, jovem. Quanto tempo depois ele assumiu o trono? Então, todos eles, no meio mesmo das suas lutas, eles perseveravam, né? Eles mesmos tiveram paciência. Davi, no Salmo 41, ele diz, esperei confiantemente pelo Senhor, né? Confiadamente pelo Senhor. Então, o resultado que a tribulação traz, né? As provações, as correções, é que nos dá mesmo a perseverança, nos dá mesmo a paciência. Ela produz mesmo assim a experiência, que é o próximo passo. Olha, ela produz, né, a perseverança, ela produz a experiência, ou seja, a prova. É eu e você passar por isso e ficar uma pessoa experimentada, ficar uma pessoa
assim, provado, aprovado por Deus, calejado, né? O caráter mesmo, a personalidade, virar homem, virar mesmo mulher nesse sentido. Então, o propósito de tudo isso, né, das tribulações, das provações, das correções, é que nos dá a paciência de esperar, nos dá mesmo aqui a experiência de passar por isso, né? E Paulo continua. E a experiência nos traz a esperança. A esperança, aquilo que vai vir, a certeza. Então, eu tenho alguns versículos aqui, irmãos, para nos animar hoje pela manhã, né? Veja aqui, olha, Tiago, capítulo 1, e o versículo 12. Tiago 1,12 diz assim, olha. Aliás, Tiago 1,2, desculpa. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Como eu vou encarar, né? Não é com tristeza, não. Não é que a provação, a tribulação, a correção, ela é coisa que traz alegria, mas nesse ponto eu tenho que me alegrar porque eu sei o porquê, eu sei o motivo, né? Que Deus quer mesmo me preparar. E eu sei que eu sou filho de Deus, por isso Ele está fazendo isso na minha vida. Então, sabendo, olha, a mesma palavra de Paulo lá, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz, não é? Produz a perseverança, a experiência. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, agir, né, como uma coisa que vai completar. Ou seja, o escritor diz, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, como é bom, né, nós sermos até instrumentos usados por Deus para ajudar na vida até de outras pessoas. Aquilo que nós passamos, as nossas lutas, as nossas experiências. Quando alguém estiver passando, diz, olha, meu amado, né, eu já passei por isso, eu já senti isso, que Deus te ajude, que Deus te conforte, que Deus te anime, né? Mas no fundo, no final, essa pessoa vai crescer, vai desenvolver, vai ficar mais forte, né? E aqui diz a palavra de Deus, perfeitos e até íntegros e em nada deficientes. Veja mais adiante, o apóstolo Pedro, ele diz aqui no capítulo 1 da primeira carta, ele escreve aos irmãos que eram forasteiros, né? Estavam enfrentando exilados, lutas em outros países, passando dificuldades, tribulações, angústias. Mas ele chega aqui no verso 6, ele diz, nisto exultais. Espera aí, né? Se alegrar nessas coisas. Que conversa é essa, né? Esse tipo de pregação. Mas é isso que Deus está dizendo. Nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, vale muito mais do que ouro. Redunde, veja, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Alegria, irmãos. Não? Que coisa! A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação
das vossas almas. A esperança, não é, futura. A esperança mesmo, aqui não é da salvação, em termos da justificação, mas a salvação ela vai se completar, irmãos, quando da glorificação, né? Vamos receber um novo corpo quando o Senhor vier e assim salvos completamente até da presença do pecado, né? Então, é isso que Pedro diz. Mas veja mais adiante aqui, olha, no capítulo 4 e no versículo 12, olha o que Pedro diz: amados, nessa manhã, amados aqui, né? Você que está sentado e eu, se estiver passando por tribulações, por provações, por correções, olha o que Pedro diz aqui: não estranheis, não fica estranho essas coisas, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, está vendo? Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos, vem logo, né? Jó, acabamos de falar ainda agora há pouco. Um homem temente a Deus, adorava a Deus, buscava a Deus, sacrificava a Deus pelos seus filhos, fazia tudo, né? Estava em perfeita comunhão com Deus. Mas veio uma provação na vida desse homem. E ele saiu-se vitorioso, né? Era uma coisa que aumentou mesmo a sua fé, provou mesmo a sua fé. Então, não fica, né, amedrontado, como o Pedro diz aqui, né? Não estranha quando vier. Sua vida acontecer algo, né, que saiu do controle. Né? Não estou falando nem questão de pecado. Quando se peca, Deus corrige. Estou falando, né, como Pedro está contando aqui, olha, alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de tribulação, ninguém gosta de dor. Então, mas aqui diz que nós devemos até nos alegrar, né, nos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Existe aqui os sofrimentos, as tribulações, né, por causa do nome de Jesus Cristo. E nós devemos até nos gloriar dessas coisas. Quantas vezes, né? Lembro que uma passagem, os apóstolos, eles foram presos, açoitados e proibidos de falar no nome de Jesus Cristo e pelas autoridades. E quando eles saíram, eles oraram a Deus, se alegraram porque estavam sofrendo, né, pelo nome de Cristo. Então, é essa visão que é a visão divina, não essa de hoje aí, né, do escapismo. Verso 15, olha, não sofra, porém, nenhum de vós. Aí é diferente, né? Se o sofrimento está vindo por causa de pecado, aí sim, né? Mas é isso que ele tem, olha, não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar juízo pela casa de Deus é chegado. E nós vimos agora há pouco que Deus vai julgar agora, irmãos. E esse juízo é a correção, né? É a disciplina. Deus não vai permitir que um filho seu ande de qualquer jeito nesse mundo. Faça qualquer coisa a seu bel prazer, né? Não ande em pecado, de forma nenhuma. Então ele vai tratar
e diz que é chegado a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se Deus faz isso, né, no meio da sua casa, imagina, irmãos, aqueles que desprezam, aqueles que não obedecem o evangelho de Deus. E veja, e se é com dificuldade que o justo é salvo, não é fácil não a vida cristã, né, Sabá? É luta, irmãos. Jesus, certa hora da sua pregação, lá no Sermão do Monte, ele disse assim, olha, estreita é a porta, né, e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos que acertam por ela, mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão. Então a vida cristã é uma vida dura, de dificuldade, de lutas, né? E aqui diz o apóstolo, e é com dificuldade que o justo é salvo. Onde vai comparecer o ímpio, sim? O pecador. Por isso também, os que sofrem, escute, irmãos, aqui não tem o pare de sofrer, não. Não é masoquismo, não. Mas diz aqui, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, a prática do bem. Então vejam, né? O propósito das tribulações, das provações, das correções, o que ele nos dá, né? O Paulo coloca aqui. Então volte lá. Romanos capítulo 5. Paulo diz assim, olha, ora, a esperança, 5:5, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi mesmo outorgado. É dessa maneira, irmãos, que o apóstolo Paulo mostra como nós podemos e devemos nos gloriar nas tribulações, nas correções, nas provações, porque tem propósito, né? Ela produz um efeito em nossas vidas. E a prova, irmão, disso é o amor de Deus, que Ele habita no teu e no meu coração. É essa a diferença quando você e eu formos encarar essas coisas que vão vir do mundo. A diferença é que os filhos de Deus têm mesmo o amor de Deus derramado nos seus corações, nos nossos corações, através do Espírito Santo, que nos foi dado. Ou seja, a prova que eu e você somos justificados pela fé é que Deus derrama o Espírito Santo em nossos corações. E esse amor, né? Esse amor mesmo que não é conversa fiada, não. É um amor que ele é provado. E é uma experiência, irmãos. A prova desse amor em nós é uma experiência pessoal. É individual. Por isso que quando vier, né, essas coisas, e a gente fala assim, até com muita tristeza, que o mundo inteiro reage de uma forma. Muitos entram em desespero, tiram a sua própria vida, não aguentam, não suportam, buscam fugas no álcool, nas drogas, na prostituição, nas coisas que tentam assim buscar alívio, né, para as suas almas, mas não conseguem, irmãos, porque infelizmente não tem o amor de Deus
nos seus corações. E eu louvo a Deus, irmãos, como depois que Ele me deu o privilégio, a graça, assim, tudo que Ele fez por mim, de me justificar, eu sendo ainda um pecador, me deu essa certeza, né? Me deu a garantia, me deu mesmo o seu amor, que eu senti, abriu o meu entendimento, abriu o meu coração, é uma coisa indescritível. E quem realmente tem a experiência do novo nascimento sabe o que eu estou falando. Apesar de você viver num mundo e vai enfrentar tudo isso que nós estamos tratando, nós sabemos como reagir. Não é? Então, por isso que Deus não nos deixou órfãos, derramou o seu amor, derramou mesmo o seu Espírito Santo em nossos corações. Essa é a prova, essa mesmo é a garantia que você e eu vamos passar por essas coisas de uma forma diferente do mundo. Então Paulo continua, né, ele dizendo isso, olha, por quê? Ele acrescenta, né, diz aqui, olha, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Antes nós éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus. E ele repete, né? Ele reforça, verso 7. E dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Até uma coisa muito difícil, né? Alguém dar a sua própria vida por um justo. Imagina por um ímpio, pelo iníquo. Então foi isso que Deus fez. Por isso que ele diz, olha, mas Deus prova, né? Aprova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova desse amor que foi derramado em teu coração é que Cristo morreu por ti. E você ainda era um pecador, né? Esse sacrifício do Senhor. E Ele nos deu, irmãos, esse presente de amor, né? Logo mais agora, veja, sendo justificados, a justificação, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira, né? Outro benefício, você e eu, irmão, vamos ser salvos da ira vindoura, né? A ira que, quando Deus vier julgar esse mundo, a ira de Deus mesmo não vai escapar né? Mas diz aqui, os justificados seremos salvos da ira. Por quê? Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, benefícios, né? Privilégios que a justificação traz na nossa vida. Salvos, não só da condenação do pecado, salvos da ira vindoura, mas salvos até pela vida do nosso Senhor Jesus. Hoje, então esse caminhar, você está sendo salvo, né? A cada dia. Então, Paulo termina essa parte dizendo, e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Sabe, irmãos, a gente poderia ficar muito tempo aqui, dando glórias a Deus, dando graças a Deus, né? E pela manhã, na ceia do Senhor, nós estávamos fazendo isso, dando graças a Deus, porque Ele já nos deu a vitória, nos deu essa graça maravilhosa, nos deu a justificação, nos deu mesmo, né, a esperança, nos deu mesmo
a reconciliação e nos deu mesmo até as tribulações, as provações e as correções. E resumindo tudo aqui, Paulo diz, né? Justificados, pois, mediante a fé, nós temos a paz com Deus, a comunhão. Acesso à passagem, né, à graça de Deus, a manutenção da nossa firme fé aqui, da nossa firme esperança, a glorificação futura que há de vir, a alegria nas tribulações, nas provações, nas correções. Diz aqui, né, o amor de Deus no teu coração, espalhado, vivo, né? A libertação até da ira vindoura que vai vir, e a reconciliação. Irmãos, é muita coisa, né? Como Paulo diz aqui, não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Que maravilha, né? Nessa manhã. Olha, irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque eu sou um desses beneficiados. Nada porque eu fiz, porque eu merecia, mas porque Ele fez por mim, né? E me fez merecer, pela justificação, todas essas coisas. Se você hoje, nessa manhã, já é um filho de Deus, um justificado, você sabe no teu coração. E se não, aqui, amado, esse Deus tem todo o poder. O Deus que morreu por ti, pelos fracos, pelos ímpios. O Deus que provou esse amor, vindo ali e entregando mesmo a sua vida. Sem palavras, né? Por ti. Que Deus possa falar mesmo ao seu coração. E eu saio aqui animado, regozijado, apesar de todas as coisas, porque eu sou um filho de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a entender, Senhor, a caminhar, a mesmo enfrentar todas essas coisas, sabendo, Pai, que há um propósito. Produz em nossas vidas a experiência, a esperança. E assim, Senhor, nos ajuda quando vier, quando estivermos passando, a ter confiança no Senhor, a saber que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, quer mesmo nos experimentar, nos tornar mais aptos, mais perfeitos, e poder até ajudar outros que estão enfrentando essas coisas, Pai. O Senhor tem todo o poder. Nos ajuda nessa manhã a entender mesmo a Tua palavra. Que possamos nos animar ao sair dessa porta e olhar um mundo mesmo de tristeza, de dor, de angústias. Pessoas desesperadas, pessoas mesmo fugindo para as drogas, para o álcool, até para a destruição, porque não tem, Pai, como enfrentar. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o Teu amor, possamos, Pai, nos regozijar por isso e entender que o Senhor quer nos preparar, homens e mulheres, mesmo prontos para servir ao Senhor. Então abençoa cada um que chegou nessa manhã aqui. E Pai, se há entre nós alguém que ainda não tem essa justificação, o perdão dos seus pecados, possa mesmo entregar a sua vida, confiando no Senhor. E assim, Pai, faz a Tua vontade. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.